Muito bem. Então, nós estamos falando sobre as alianças. Vimos a passagem. Ilana, boa noite. Dá boa noite para ele. Fala, boa noite. Vai estudar a Bíblia com a gente hoje? Tá brincando com a irmã para não poder estudar. Ah, então, muito bom. Está entretendo a irmã ali. Então, nós estamos falando sobre as alianças. A aliança é um trato entre Deus e as pessoas. Nós vimos que Deus fez uma aliança com Abraão, depois fez uma aliança com o povo de Israel através de Moisés. E vimos também em Jeremias 31 aquela profecia que Deus fez de que faria uma nova aliança. Que essa nova aliança seria uma coisa mais íntima, mais pessoal, e que também nessa nova aliança haveria o perdão. Eu gostaria de rever com vocês aquelas últimas passagens da primeira folha, que é Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui de novo. Efésios 2. Versículos 14, 15 e 16. Achou Efésios, Leninha? Achei. Então tá bom. Capítulo 2. Esther, pode ler? Posso. 14, 15 e 16 do capítulo 2. Tá bom. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Muito bem. E aqui, Antônio, tudo isso falando sobre quem? Quem fez isso tudo? Jesus fez isso tudo por nós. Jesus fez. Muito bom. Então vamos para Colossenses. Logo depois, vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Poucas páginas depois. Efésios, Filipenses, Colossenses. Leninha pode ler aqui capítulo 2, versículo 14. Posso. É 2,14? 2,14. Ok. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Glória a Deus. Então, nós falamos na aula anterior que essa escrita de dívida, cheia de ordenanças, que nos era contrária, está falando sobre o quê? Sobre a lei? A lei. Então, por que diz que a lei é contrária? A lei não é boa, não? É boa, mas as pessoas não conseguiam cumprir, né? Exatamente. Até quando nós falamos as pessoas, até poderíamos falar Esther, a gente. Nós. Porque quem faz tudo certo todo dia, toda hora? Ninguém. Até estava fazendo aquela pregação de domingo sobre o amor e lembrei da língua. Tiago fala que alguém nunca erra com suas palavras. Essa pessoa é quase perfeita, que é difícil.
né? A gente procura sempre falar bem com todo mundo, mas às vezes não sai como deveria sair. Mas então, a lei é boa, mas a lei mostra onde erramos. E nós falamos que, graças a Deus, que viria uma nova aliança onde existe o perdão. Mas lê mais uma vez, Leninha, esse 2:14. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, esse ele quem é? Jesus. Ele removeu, ele quem? Jesus. Jesus. E Jesus fez o quê? O que diz no Quando finalzinho? morreu na cruz. Ele removeu. Da cruz. Mas lê de novo o finalzinho, Leninha. Ele a removeu pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. Pregando o que na cruz? A lei com as ordenanças. Que a lei, até olha as perguntas que tem na folha. Fátima, vocês têm a folha na sua frente? Sim. Sim? Então, Sim. você pode ler as perguntas, Fátima, que tem lá embaixo. São 3 perguntas. Ainda da primeira folha ainda? A primeira folha lá embaixo. Diz a aliança mosaica. A aliança mosaica já foi abolida. Por quê? Não é uma pergunta. A aliança mosaica foi abolida, sim ou não? Sim. Sim. Por Cristo. Muito bem, Antônio. E quando, Antônio? Quando morreu na cruz. Quando morreu na cruz, diz a Leninha. Muito bom. Então, esse trabalho de grupo deu certo, né? Jesus veio e trouxe a nova aliança, e a velha, então, foi abolida, porque Jesus pregou na cruz. A lei com os mandamentos foi até a cruz. A cruz é o marco ali. Tá? Então, vamos para a segunda folha. E vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas vem antes de Efésios. Tem que voltar um pouquinho. Gálatas, capítulo 3. Você pode ler esta passagem, Fátima? Posso. O 22 e 24, né? O 24, né? Gálatas 3, 23 e 24. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Muito bem. Na Bíblia da Esther tem uma outra palavra, tem uma palavra com 3 letrinhas, Esther, que é a palavra aio. Não tem essa palavra? Isso. A lei põe nosso aio. Então, por isso que na apostila fala sobre essa palavra aio. Diz que a palavra aio significa guia, ou mestre, ou condutor. Já a nova tradução internacional que eu tenho, a Fátima e a Heleninha têm, usa a palavra tutor. Tutor também quer dizer mestre, né? Professor. Então, a primeira pergunta aqui, Heleninha, é fácil, não é? O propósito da lei foi de nos conduzir à fé. A fé, mas fé em Cristo. Cristo. Lê de novo aí, acho que o 24. Lê, Fátima, 24 de novo. Deixa eu achar de novo aqui. Sem pressa. Né? Peraí. Só o 24, né? Sim. Assim a lei foi abolida, assim a lei foi o nosso tutor,
até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Escutou, Leninha? A lei foi nosso tutor até Cristo. Quer dizer, nos conduziu a Cristo. É? Muito bem. Agora é aqui que eu sempre gosto de lembrar de algo que aconteceu muitos anos atrás. Estava ensinando na Escola da Bíblia no Tanque, mas tinha 1 ano, 2 anos que a gente estava ali, ainda era a casa antiga, e não me lembro qual dia da semana era, mas eu sei que eu tinha uma turma na parte da manhã. E a sala estava cheia, e nós estávamos dando esta aula, falando sobre a aliança, sobre a lei, sobre Cristo. E um aluno levantou a mão, e ele falou mais ou menos assim: Deus deu a lei. Eu disse certo. E a lei foi imperfeita. E nós vimos semana passada, né? Se a lei fosse perfeita, não haveria necessidade de ter uma nova aliança. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria nova. Então, ele diz, a lei foi imperfeita, Deus deu essa lei, então Deus errou. Não parece? Como é que um Deus perfeito vai criar uma coisa imperfeita? Então, essa é a pergunta que eu tenho hoje para vocês, para a gente pensar. Como é que a lei nos leva a Cristo? Se a lei é nosso aio, a lei foi nosso tutor para nos conduzir a Cristo, como é que a lei faz isto? Por que essa lei imperfeita, na realidade, serve uma função muito boa e que certamente faz parte do plano divino? Eu penso mais ou menos assim. Como é que você se sente quando faz uma coisa errada? Bem ou mal? Mal. Mal, né? Fica arrependido, né? E se fez a mesma coisa errada várias vezes, já você fez semana passada, fez ontem, repetiu hoje, como é que você fica? Aí já fica difícil, né? Porque se você fez uma vez, se arrependeu, fez de novo, não se arrependeu. Mas vamos imaginar, você brigou com o marido e você não ia brigar mais, mas acabou brigando de novo. Fica mal, muito mal. Então, a gente fica muito mal. Então, eu creio que a lei vai nos levando, Antônio, ao fundo do poço, que nós queremos acertar, queremos fazer o certo, mas às vezes, mesmo querendo, acabamos pecando de novo. Então, eu creio, Fátima, que é lá do fundo do poço que a gente olha para cima e nós damos um grito. O nosso grito é: socorro! Socorro! Alguém tem que me ajudar. E é claro, Esther, que só tem um que pode nos ajudar. Só Jesus, nosso Salvador. Então, eu penso, Fátima, que essa é a resposta, né? Que a lei serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, porque a lei me mostra minha incapacidade. Até nós vamos ver uma passagem no final desta aula que Paulo falando para o povo lá na Galácia, se a lei pudesse salvar, não ia precisar de Jesus. A lei mostra que, como eu não faço tudo certo, eu preciso de alguém para me resgatar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta agora diante disso aí. Sim. Como é que o pessoal de antigamente não tinha salvação? Como é que acontecia com eles? Antes, o pessoal da lei. Muito boa pergunta, Fátima. Muita gente faz essa pergunta. Eu também já fiz essa pergunta. Eu vou dar o que eu entendo diante da Bíblia. Creio, nós já falamos sobre a cruz hoje, não falamos? Sim. Então, a cruz de Cristo
representa o sacrifício de Cristo, onde Jesus derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. E a única solução que eu vejo, Fátima, é que o sangue de Jesus corre para os dois lados. Corre para frente, para a gente hoje, e corre também para trás. E se alguém vai ganhar a salvação lá atrás, né, também vai ser pela graça e misericórdia de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Exatamente como Deus faz isso, eu não sei, mas eu penso que deve ser por aí. Não sei se faz sentido. Até porque quando eles estavam escrevendo a Bíblia, eles não tiveram essa oportunidade que a gente tem para estar estudando, para estar conversando, eles estavam fazendo só aquilo que Deus estava mandando na hora ali, né? Também, Fátima, realmente nós temos que dar graças a Deus que nós somos pessoas privilegiadas, não é? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Acho que tem umas 3. Então, você não tem só uma, tem várias. Né? E naquela época, a maioria das pessoas não tinha nenhuma. É verdade, eu lembro que a minha mãe era católica, né? E ela queria ler uma Bíblia, mas ela não tinha uma Bíblia para ler, nem tinha, nem ninguém. E eu acho que não compraram, não tinha, morava lá na roça. Ela pediu uma Bíblia emprestada para ler. Aí ela leu. Meu pai passava um pouco lendo assim, mas lendo assim, sem instrução nenhuma, sem nenhum ensinamento. Aí depois teve que devolver. Já falava ali as coisas de Deus, algumas coisas que ela estava entendendo um pouco, né? Mas eu lembro que era assim. Não tinha a Bíblia, não tinha. Eu mesma, quando eu comecei a estudar, como eu já falei, eu abri a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, mas eu não sabia ler, não sabia procurar um versículo, nem um capítulo, nem nada. Não sabia nada. Simplesmente lá no canto, às vezes estava aberta, às vezes fechada, e eu não entendia nada. Aí eu comecei estudando e fui aprendendo. Aí hoje em dia já sei escolher mais ou menos. É um processo, né? É um processo. Muito bem. Então, olha aqui na nossa folha. Você pode ler ali, Fátima, onde diz a lei de Moisés. Lá em cima, o comentário. A lei de Moisés foi dada. A lei de Moisés foi dada para mostrar aos nossos pecados e, portanto, a nossa necessidade de um Salvador. Romanos 3, 20 e 77, 7 lá. Muito bem. Então, vamos agora para Hebreus. Vamos abrir Hebreus capítulo 1. Alguém tem uma pergunta? Um comentário? Leninha está dando para acompanhar? Então, Leninha, você pode ler esta passagem agora, Hebreus capítulo 1, 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Muito bem. Então, nós vimos essa passagem na primeira aula e aqui já temos a resposta para a primeira pergunta. Como Deus falava com as pessoas antigamente? O que diz aqui? Por meio dos profetas. Muito bem, Antônio. E a segunda pergunta aqui, Antônio. A vontade de Deus para a gente hoje vem por intermédio de quem? Filho Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Então, hoje, nós todos devemos ouvir e seguir somente Jesus. Certo? Exatamente. Muito bom. Vamos para a próxima passagem que está ali do lado. Diz para ler Hebreus capítulo 1 e 2. Também para ler Hebreus capítulo 9, 14 ao 17. Vamos ler essa passagem 2 vezes. Eu vou pedir a Esther para ler na Bíblia dela,
que até é a linguagem mais antiga. Depois vou pedir a Fátima para ler na Bíblia dela, a Nova Versão Internacional. Aí a gente vai escutar 2 vezes. Hebreus 9, 14, 15, 16 e 17. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Desculpe, eu precisava pegar uma caneta, que eu esqueci de falar uma coisa com vocês, que nós estamos falando sobre a nova aliança. E essa palavra aliança é a mesma coisa que pacto ou acordo. Até na sua Bíblia Esther tem outra palavra, concerto, com C. Promessa também faz parte da palavra? Promessa é uma coisa parecida, mas um pouco diferente, mas tem a ver, sim, com certeza. Então, por exemplo, nessa leitura que você fez agora, Esther, várias vezes usou a palavra pacto. Né? Muito bem, lê na sua, Fátima, a mesma coisa. Hebreus 9, do 14 ao 17. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Muito bem. Então, a outra palavra que aparece aqui no final, acho que a sua Bíblia usa a mesma palavra, é a palavra testamento. Testamento, é. Uhum. E esse testamento, Leninha, existe até hoje. Sempre lembro quando falo sobre esse assunto que muitos anos atrás, uma irmã da congregação de Ramos que eu frequentava na época, ela me pediu para ir no cartório, no Campinho, que lá a mãe dela estava fazendo o testamento. E ela tinha uma casa em São João de Meriti, uma casa em Teresópolis, tinha alguns carros, não sei se ela tinha um apartamento em outro lugar, e eram 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Então, naquele dia, ela foi falando sobre todos os bens e quem ficaria com o quê. Então, tinha um escrivão lá e preparou tudo foi assinado, carimbado, mas aquele testamento que foi firmado naquele dia só passaria a entrar em vigor quando? A morte dela. No dia da morte dela. E pelo que eu sei, ela ainda está viva.
Então, ainda, Glória a Deus. ainda não aconteceu. Mas também está lá ainda. Mas então, aqui diz, nessa passagem que a Esther leu, que a Fátima leu, que Jesus é o mediador da nova aliança, Jesus é o mediador do Novo Testamento, e esse Novo Testamento que Jesus trouxe entrou em vigor quando? Quando ele morreu. Quando ele morreu. Então, aí nós temos duas respostas aqui, né? A pergunta número 3 diz: quem é o mediador da nova aliança? Cristo. Cristo Jesus. Muito bem. E 4. Quando foi que esta aliança, ou esse testamento, entrou em vigor? Depois da morte de Cristo, Jesus. Quando ele morreu, exatamente. Essa aula que nós estamos estudamos semana passada e hoje, é uma aula muito importante, que infelizmente tem muitas pessoas que não entendem o que nós estamos vendo agora e não sabem, como vou dizer, dividir as coisas, né? Que Deus fez uma aliança lá com o povo de Israel através de Moisés, mas nós hoje estamos numa outra aliança que veio por meio de Jesus Cristo, né? Nós sabemos também que tem muitas pessoas aí que andam pregando, tá falando em nome de Cristo também, realmente não entendem nada disso aqui. Exatamente. Porque tem muitos, Fátima, que hoje estão pregando o Velho Testamento. Eu acho que faz uma misturada que não entende nenhum nem outro. Eu vejo algumas coisas por aí, eu vejo algumas conversas de pessoas que dizem que é da lei, que é não sei o que lá, eu quero ver observando assim, aí eu vejo que eles estão fazendo assim, tipo uma mistura que não estão entendendo nem o Velho nem o Novo Testamento. Eu falo às vezes que estão fazendo uma salada de frutas. Mas a Bíblia não é uma salada de frutas, né? Vamos ver mais uma passagem aqui, Romanos 15, depois eu quero falar mais sobre essa parte. Romanos 15, versículo 4. E antes de ler Romanos 15, 4, eu quero saber quem escreveu essa carta, Romanos. Alguém lembra? Paulo, apóstolo Paulo, escreveu a carta, e a carta foi enviada a quem? Quem recebeu a carta? Eu não lembro, sei que foi os irmãos, mas da onde foi eu não lembro. O nome diz Romanos, e são os irmãos em Roma. Em Roma, né? Tá. A igreja em Roma. Nós estudamos essa aula agora. Mas tá bom. Ele escreveu para os profetas? Oi? Os profetas que ele escreveu? Não, Paulo escreveu a carta à igreja em Roma, aos irmãos em Cristo na cidade de Roma, aos romanos. Então, nós vamos ler capítulo 15, versículo 4. Heleninha, pode ler 15, 4? Posso. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Muito bem. Então, a pergunta aqui diz: o Velho Testamento foi escrito para ajudar. Para nos ajudar, uma boa resposta. Mas lê de novo, Leninha. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, qual a palavra que é usada aqui? Para nos ensinar. Para nos ensinar. Claro que quando nos ensina, nos ajuda. Não deixa de ser uma ajuda. Mas para nos ensinar. E quando diz aqui o que foi escrito no passado, certamente está falando sobre o Velho Testamento. Com certeza. Então, aqui está dizendo que o Velho Testamento tem valor. Claro que tem valor. Que é a palavra de Deus.
Mas nós que estamos na nova aliança de Cristo, não é para seguir o Velho Testamento, é para seguir a Cristo. Deixa eu tentar mostrar um gráfico aqui para vocês. Eu acho que eu já mostrei outro dia. Deixa eu ver. E não está aí. Pensei que tivesse deixado aberto. Aí está. Vamos ver se agora vai. Não? Por que não? Ai, ai, ai. Vê se agora vai. Olha como é que ela está toda molhada. Estão vendo agora? O que está aqui? Estão, né? Sim. Muito bem. Então, olha aqui. Aqui mostra as duas alianças, né? A primeira aliança foi feita através de Moisés, durou há mais ou menos 1.500 anos. Esta aliança foi até a cruz, que nós vimos hoje, que aquela lei com as ordenanças foi encravada na cruz. E acabamos de ver agora em Hebreus capítulo 9, que Jesus é o mediador da nova aliança, e a nova aliança é da cruz para cá. Agora uma pergunta, ver se vocês vão acertar. Várias pessoas não acertam. Jesus Cristo, quando esteve no mundo, ele viveu na primeira aliança, na velha aliança ou na nova aliança? Eu acho que ele chegou na velha aliança e continuou a nova. Mas basicamente sua vida foi na velha. Porque se a nova aliança só entrou em vigor com a morte de Jesus, então toda a sua vida antes da sua morte foi na velha aliança. Isso. Até se preparar para dar continuidade à Deixa nova. eu voltar aqui, cadê? O que eu fiz? Estou meio perdido aqui, vocês tenham paciência comigo. Ih. Como é que eu volto? Eu não sei o que eu fiz. Como é que eu volto para... Deu uma saidinha. Tá, agora veio. Então tá bom, voltou. Muito bom. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Bora, toma banho. Que às vezes eu falo para as pessoas que tem uma página errada na Bíblia. Mas não é bem uma página da Bíblia. Mas a página que eu digo que é errada é essa. Estão vendo aí? Todo mundo vendo? Por que eu digo essa página está errada? O que diz nessa página? Novo Testamento. Novo Testamento. Mas nós falamos agora que o Novo Testamento começa quando? Na morte de Cristo. Na morte de Cristo. Mas na sua Bíblia, na minha Bíblia, tem essa página. E quando a gente vira a folha, fala sobre o nascimento de Jesus. E na realidade, o Novo Testamento deveria começar com a morte de Jesus. Tá. Mas não está totalmente errado, porque é claro que Jesus para cá é que vem a nova aliança. Mas é importante para a gente lembrar que Jesus viveu na velha aliança. Ele até abre sua Bíblia para Lucas capítulo 2.
Lucas? Lucas 2. Isso não está na folha. Isso é uma coisa à parte. Lucas 2. Aqui. Deixa eu ver. Fátima, você pode ler. Cadê aqui? Versículo 21. Só o E 21? 21 ao 24, pode ser. Aqui está falando sobre Jesus, o menino Jesus que está com 8 dias de vida. Vou ler. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer, completando-se o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos haviam... Aí tá bom, só até ali, tá bom. Então, o que José e Maria fizeram? Eles fizeram 2 coisas aqui. A primeira, diz no versículo 21, que a criança, o menino, com 8 dias de vida, que ele foi circuncidado. Não sei se vocês conhecem essa palavra, circuncisão, ser circuncidado. Hoje em dia, chamamos essa operação de fimose. E não sei se vocês já estudaram no Antigo Testamento, lá quando Deus fez aquela aliança com Abraão, lá em Gênesis. É um pouco estranho, Antônio, mas Deus pediu que Abraão fosse circuncidado. Acho que, se não me engano, ele fez essa cirurgia em si próprio. Mas dali em diante, o filho de Abraão, os netos de Abraão, os bisnetos de Abraão, todos eles com 8 dias de vida, os homens, os meninos foram circuncidados, né? De cortar a pele do pênis. Isso que é a circuncisão. E aqui, no caso, quando Jesus nasce, o que José e Maria fizeram? Levaram ele. Fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus nasceu na velha lei. Jesus nasceu naquela época. E também diz na outra parte aqui, do 22 em diante, que além de Jesus ser circuncidado, ele foi apresentado lá no templo. E o que fizeram lá? No 23 e 24, ofereceram ele sendo primogênito, ele é o primogênito, então foi feito um sacrifício. Até sacrifício de aves, né? Passarinhos. Ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Isso nos mostra também que o casal era bem pobre. Porque se o casal tivesse condições, poderia oferecer um boi, poderia oferecer uma ovelha. Mas como não tinham condições, levaram os passarinhos. Né? Mas diz aqui várias vezes, né? Como diz a lei do Senhor, né? Como está escrito na lei do Senhor, porque estavam na época da lei, debaixo da lei. Sim, Fátima. O pessoal que diz que é judeu, acho que continua fazendo esse negócio da circuncisão, não é? Hoje, em 2020, o judeu praticante ainda faz esse rito, ainda faz parte.
vejo com alguma história de algumas famílias judaicas, Sim. né? Aham. As judaicas. E quando nasce um filho homem, eu acho que a filha de Silvio Santos, quando o filho dela Sim, nasceu, eu vou fazer circuncisão e ela até sim. falou alguma coisa. Isso acontece até hoje. É assim, elas são evangélicas, é ele que é judeu, né? Aí eles Aham. ficam naquela, Aham. não sei bem a quem seguir, não sei como é que é, porque Silvio Santos, todo o ato dele sempre foi de judeu. Mas as filhas, acho que são evangélicas algumas, do jeito Ah, delas, né? Porque tem tá. uma vida que elas Então, mas diferente. o importante para a gente é saber que Jesus trouxe a nova aliança, mas a vida de Jesus, ele viveu na antiga aliança, porque a nova aliança entrou em vigor com a sua morte. Né? Por isso aquele gráfico que a primeira aliança vai até a cruz e a nova aliança nasce na cruz e nós estamos nessa aliança até hoje. Tá? Vamos agora para fechar a aula para Gálatas 5, a última passagem do dia. Alguma dúvida? Que eu sei essa parte é um pouco mais complicada. Essa aula é uma das mais difíceis. Nenhuma pergunta? Antônio, Não, alguma pergunta? Não, não. Não? Tá bom. Então, essa carta às Gálatas tem uma região chamada Galácia, e Paulo foi e pregou para as igrejas na Galácia. E o que aconteceu? Paulo foi e pregou o evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Mas a gente lendo essa carta, ficamos sabendo que depois que Paulo foi embora, outras pessoas foram lá pregando uma mensagem diferente. Até Paulo diz no capítulo 1, um outro evangelho. Só que ele diz só tem um evangelho, então não pode ter outro evangelho. Então, nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 5. Esther, pode ler? Você vai ter que abrir o microfone. Que aqui Paulo fala sobre a situação lá. E até aqui vemos que Paulo está muito... não sei se eu posso dizer que ele está bravo, mas ele está... Fala palavras bem fortes aqui. Pode ler Gálatas 5, do 1 ao 6. Tá bom. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanece, pois, firme e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Muito bom. Então, aqui deu para entender, não deu? Que Paulo foi, pregou a graça de Cristo, o evangelho de Cristo na sua ausência. Outras pessoas foram lá até pregando a lei. Até falaram sobre circuncisão. E o que os irmãos lá na Galácia fizeram? Alguns foram circuncidados, né? E Paulo está ali arrancando os cabelos, né? Ele não entende. Ele diz, se vocês querem ser circuncidados, vocês estão dizendo que Cristo não serve para nada. Aí, então, no versículo 3, ele diz,
se você acha que vai ganhar a salvação por meio da lei, não adianta guardar apenas uma lei. Vai ter que guardar todas as leis. Né? Porque se é pela lei que você vai ser salvo, então tem que guardar todas as leis todos os dias, em todos os momentos. Mas ele fica mais irritado, ou fala mais forte no versículo 4. Vou ler na minha o 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, decaíram da graça. Porque se eu digo que eu vou ser salvo, porque eu faço tudo certinho, o que eu disse para Jesus? Não adiantou nada você morrer por mim, não precisava. Exatamente, né? Morreu à toa. Eu dispenso, eu não preciso, porque eu mesmo vou cuidar de mim mesmo. Exato. Então, realmente chega a ser uma blasfêmia, não é? Se eu digo que eu vou me salvar por meu esforço próprio, eu vou dizer que Jesus não precisava morrer, Jesus não precisava vir, eu não preciso de salvador nenhum. Por isso que nós falamos hoje, a lei foi boa, em que se a lei nos levou a buscar a Cristo. Até, eu não sei se vocês já pararam para pensar, dor é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É horrível. Horrível. Eu não gosto de sentir dor. Mas eu vou falar para você, Leninha, que dor é uma bênção. Sabe por quê? Porque se existe uma pessoa que não sente dor, ela pode colocar a mão no fogo, a mão vai queimando, ela não vai sentir nada. O que vai acontecer com a mão dela? Queimar. Vai perder a mão. Vai queimar ela não sentiu a dor, né? Porque quem sente a dor logo tira a mão. Então, mas eu vi um caso uma vez, uma reportagem, de uma família que tinha 2 irmãos que não sentia dor, podia fazer acontecer. Não, eles não tinham. Era um problema que eles tinham. Sim, existe essa doença, esse problema. Também já li a respeito. Vou mostrar que a gente está no final da corpo, né? Então, porque a dor é sinal de que tem alguma coisa errada. Ninguém quer sentir dor, né? Eu não queria dizer, Leninha, que sentir dor é bom. Eu também não gosto de sentir dor. Eu acordei hoje com dor de cabeça. Eu queria me livrar da dor de cabeça e consegui. Fiquei feliz, né? Mas a dor é uma coisa boa porque mostra que tem algo errado. Né? Até, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que morre de câncer porque só descobre o câncer quando está muito avançado, e aí é tarde demais. Mas uma pessoa que sente uma dor, vai ao médico, o médico descobre, o médico faz uma cirurgia, né, resolve o problema, a pessoa continua viva. Então, assim é a lei. Se a lei mostra que eu estou errado, se eu reconheço que eu sou um pecador, aí é bom reconhecer meu pecado. Porque reconhecendo meu pecado, eu posso buscar a Cristo, e em Cristo existe a solução. Que só vai ao médico quem sente dor, quem sabe que tem um problema. Não é assim? Então, vamos responder essas perguntas e a gente termina essa apostila. São só 2 perguntas. Nós podemos ser salvos por meio da lei, sim ou não? Não. Não. Por que não? Porque a lei não é Jesus boa? veio e morreu por nós. Mas além disso, né, Esther? É porque ninguém consegue guardar todas as leis. Né? A lei pode ser boa, mas se eu não guardo a lei não me adiantou nada. Vale. Então, a pergunta número 2 é a pergunta principal. Leninha, o que diz aqui? Só há salvação para aquele que confia em Cristo. Cristo Jesus. Amém. Então, leia, por favor, Fátima, resumo e desafio. Ali embaixo na folhinha. Resumo e desafio.
Deus deu ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Este acordo terminou quando Jesus morreu na cruz. Hoje, nós estamos na nova aliança e seguimos as palavras de Jesus encontradas no Novo Testamento. Ouçam, siga Cristo, nosso Salvador. A Eva lê Gálatas e Hebreus. Isso, leia Gálatas e Hebreus, que os dois livros que mais falam sobre a velha aliança e a nova aliança são a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus. Então, você lendo esses livros na Bíblia, vai entender muito mais sobre esse assunto. Tá bom? E na próxima aula, vamos falar sobre o pecado, não porque nós estamos incentivando as pessoas a pecar, mas temos que reconhecer o que é o pecado e qual a resposta para o pecado, que até já falamos um pouco hoje. Entender para se livrar dele. Isso aí. Mais alguma coisa da parte de alguém hoje? É da irmãzinha, você não pode estudar com esse livro, não. Então, vamos orar ao Senhor. Eu vou orar. Pai amado, quero agradecer ao Senhor por este dia. Quero agradecer, Pai, pela vida da Fátima, do Antônio, da Leninha, da Esther. Quero agradecer, Pai, pela decisão que o Antônio tomou, que a Leninha tomou, de servir ao Senhor, de serem batizados em Cristo Jesus, que possam permanecer firmes nesse caminho, sempre servindo ao Senhor com alegria. Peço, Pai, por toda a sua igreja, que possamos sempre olhar para o Senhor, reconhecer que só o Senhor pode nos resgatar, que sozinhos estamos perdidos, mas que Cristo Jesus entrou neste mundo para morrer em nosso lugar, oferecendo o perdão de nossos pecados e o caminho da vida eterna. Obrigado, Senhor. Nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fechar aqui.